Fala galera, bombando, voltando aí do nosso acampamento sensacional, um monte de gente aceitou Jesus, eu aceito. Geralmente acampamento da fogueira acontece muito isso, e às vezes quando a gente está caminhando na fé surge uma pergunta que vem questionar a questão da salvação, e a pergunta é: será que eu perco a salvação? Será mesmo que eu sou salvo para sempre? Ou será que se eu deixar de fazer alguma coisa ou fizer alguma coisa muito errada, eu vou perder a salvação? Essa dúvida te atormenta? Pois bem, essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. E a pergunta é: tem como perder a salvação? Vem com a gente na nossa série Eu Sempre Quis Perguntar. Bom, essa é uma pergunta que me afligiu durante a minha adolescência quase toda. Apesar de ter crescido na igreja presbiteriana, de ler a Bíblia, por vezes eu achava que era possível perder a salvação. Mas aí um texto de Paulo trouxe paz ao meu coração, que é o texto que está em Efésios, capítulo 2, no versículo 8. A partir do versículo 8. No capítulo 2 de Efésios, Paulo está descrevendo do que nós fomos salvos e da transformação que aconteceu na nossa vida. No versículo 8, Paulo vai dizer assim, dá uma conferida aí na sua Bíblia. Ele vai dizer: pela graça vocês são salvos, ou pela graça vocês foram salvos, e não mediante as suas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um presente, é dom de Deus, não de obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que Paulo está falando para a gente é que a salvação não é fruto do nosso esforço, não é fruto das nossas boas obras. O que Paulo está ensinando para a gente é que a salvação é fruto de um presente de Deus. A salvação é uma graça, é fruto da graça, é fruto da disposição de Deus em nos salvar. Isso significa o quê? Significa dizer que nós recebemos a salvação como um presente dado através da graça. E uma das definições de graça é que graça é um favor imerecido, ou seja, Deus fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer e aquilo que nós não conseguiríamos fazer e aquilo principalmente que Ele fez pelo seu amor, por seu amor, não porque nós poderíamos dar alguma coisa para Ele, não porque nós poderíamos recompensá-lo por esse presente. Como diz Paulo em Romanos, que Deus nos amou, Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores, e assim se prova o amor de Deus. Então, a salvação é fruto da graça, não é fruto das nossas obras. A salvação é um presente e é fruto do amor de Deus por nós, não por nossas obras. Ok, o que isso tem a ver com a pergunta se eu perco a salvação ou não? Bom, se a salvação é fruto da graça, significa que ela foi me dada sem eu merecer, ou a despeito das minhas ações. Independente do que eu fiz ou deixei de fazer, a salvação foi me dada como um presente de Deus. Isso significa também que não existe nada que eu faça que me faça perder esse presente. Porque se a salvação é um presente dado pela graça, um favor imerecido, e não por minhas obras, se eu perco a salvação, significa dizer que eu fiz alguma coisa que me tornou inapto ou que me desqualificou a receber esse presente. Logo, se isso é verdade, então a salvação não é totalmente pela graça. Então a salvação não é totalmente um presente assim dado de graça. Ela tem um preço, ela custa alguma coisa e alguma coisa relacionada às minhas obras. Então significa que se eu deixei de fazer alguma coisa, eu perdi a salvação. Ou se eu fiz alguma coisa, eu perdi a salvação. Então significa dizer que as minhas obras, elas possuem uma participação no ganho da minha salvação. E isso pela Bíblia não existe. Porque a salvação é pela graça, é um presente dado por Deus. Logo, isso significa que não existe nada que eu possa fazer com as minhas obras
que irá me resultar no ganho da salvação. Ao mesmo tempo que significa que não existe nada que eu vá fazer ou deixe de fazer que irá resultar na perca, no ato do perder a minha salvação. Então, a salvação é um presente dado por Deus, fruto da graça de Deus. Isso significa que não há nada que eu faça que me vai fazer ganhar a salvação, e nada que eu deixe de fazer que me vai fazer perder a salvação, porque é um presente imerecido. Isso significa que se por acaso um dia eu pequei e perdi a salvação, então ela não foi dada totalmente pela graça, porque tinha algo que eu tinha que fazer e não fiz, e por isso perdi. A grande pergunta que a gente confunde é se de fato eu encontrei e fui encontrado por Cristo. Porque aí você pode dizer, então quer dizer que se agora eu fui salvo eu posso fazer qualquer coisa? Inclusive pecar contra Deus? Aí a pergunta que a gente tem que responder não é se eu perco a salvação ou não, mas a pergunta que a gente tem que responder é se de fato eu encontrei a Cristo. Porque a partir da teologia bíblica e do apóstolo Paulo, o que a gente percebe é que a salvação é um presente merecido. Isso significa que não há nada que a gente faça que nos torne apto para ganhar esse presente. Pelo contrário, quando ganhamos esse presente, ele nos torna apto para vivermos uma vida que agrade a Deus. Então, quando você me pergunta se é possível perder a salvação, a partir de Paulo e da Bíblia, eu respondo para você que não, a partir da teologia paulina, porque a salvação é fruto da graça e não do esforço humano. Significa dizer que não há nada que a gente faça ou deixe de fazer que vai nos tornar mais apto ou menos apto a receber a salvação. Pelo contrário, Deus nos salvou. Ele fez isso por seu amor, é fruto do seu amor e não das nossas obras. É um presente de Deus. Então o homem não pode se gloriar nas suas obras, no que fez ou deixou de fazer, porque a salvação é fruto de um presente de Deus para nós. Beijo, galera. Sexta-feira estamos juntos no nosso encontro pós-acampamento, no limite, sextas, 19h30, aqui na IPB Recreio. Falou.